Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Gestão Operacional. Meu nome é Eduardo Cabral e sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária, na área de Ciências Contábeis. Na aula de hoje, vamos identificar os ciclos de gestão que normalmente são observados nas organizações prestadoras de serviços públicos, além de comparar variáveis importantes de cada um dos 3 ciclos de gestão e diferenciar os controles exercidos pelo Estado, pela sociedade e pelos usuários. Antes de iniciarmos nosso conteúdo, vamos primeiramente compreender a importância da nossa disciplina para o administrador público. Entendemos como gestão a forma como os recursos produtivos são alocados para o cumprimento das expectativas dos consumidores, seja de um produto ou de um serviço. Quando essas expectativas não são alcançadas, dizemos que é possível a ocorrência de uma má gestão. Quando adicionamos o termo operacional junto ao termo gestão, passamos a falar de ações. Logo, podemos entender a gestão operacional como quais as ações que um gestor público está adotando para o cumprimento dos desejos dos seus consumidores, ou seja, da sociedade em geral. A disciplina de gestão operacional, juntamente com as demais disciplinas estudadas na especialização em gestão pública, busca contribuir para as competências que o gestor público deve possuir, a fim de garantir a eficiência e efetiva gestão da prestação de serviços públicos. Durante o conteúdo da nossa disciplina, o termo gestão será utilizado como sinônimo de administração, que podemos definir como um conjunto de princípios, de normas e de funções que tem por finalidade ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade e a sua eficácia para obter determinado resultado. Podemos, assim, compreender o processo de gestão a partir do cumprimento de 4 etapas que são o planejamento, a execução, o controle e a avaliação. Essas etapas configuram-se num ciclo que podemos analisar da seguinte forma. Vejamos o nosso slide. O ciclo PDCA é um método gerencial para a melhoria de processos e soluções de problemas. Ele é a base da chamada melhoria contínua. O PDCA pode ser utilizado em qualquer tipo de organização, seja uma empresa privada, uma organização sem fins lucrativos, como uma universidade, ou mesmo no setor público. A origem do PDCA é um método científico desenvolvido pelo matemático francês René Descartes, tendo sido formulado de maneira conhecida atualmente e popularizada pelo trabalho do consultor em gestão, o americano Edward Deming, que trabalhou junto às empresas japonesas os conceitos da gestão da qualidade total. O PDCA não é uma ferramenta, ele é um método cíclico que pode ser repetido continuamente. Em cada uma das suas etapas, podemos usar ferramentas que nos ajudem a atingir os objetivos desejados. A primeira etapa é planejar. Nela precisamos definir os problemas que queremos solucionar e os objetivos que queremos alcançar, seja um problema já conhecido, como alguma reclamação recorrente de cliente, ou um objetivo novo, como aumentar as vendas da empresa, por exemplo. Essa etapa é a mais importante do ciclo. Se ela não for bem executada, as etapas seguintes serão comprometidas e dificilmente o resultado desejado será alcançado. Para auxiliar no planejamento, podemos usar ferramentas como a análise de Pareto, para conhecer os pontos mais importantes a serem endereçados. Ao fim dessa etapa, precisamos ter um plano de ação bem definido e como metas claras a serem alcançadas. A ferramenta 5W2H pode auxiliar na criação do plano de ação. Dê uma pesquisada acerca dessa mencionada ferramenta. A segunda etapa do ciclo é executar. Nessa etapa, vamos executar o plano de ação definido no planejamento. Muitas vezes será necessário buscar conhecimentos novos para a execução e pessoas da organização precisarão ser treinadas. Por exemplo, no caso de um planejamento comercial que tem como objetivo o aumento das vendas, pode ser necessário buscar melhores conhecimentos de marketing para que a equipe execute de forma melhorada o plano de ação definido.
A terceira etapa é verificar. Após todos os itens do plano de ação terem sido finalizados, é fundamental medir os seus resultados em relação às metas que foram definidas. Nesse momento, vamos saber o quão eficaz foram o planejamento e a execução. É importante que o conhecimento adquirido durante o planejamento e a execução seja disseminado para que os próximos ciclos superem os resultados já atingidos. Após conhecermos os resultados, no caso atingidos, caso tenham sido satisfatórios, precisamos padronizar o que foi construído, para que o trabalho não se perca e seja necessário resolver os mesmos problemas novamente. Caso os resultados não tenham sido atingidos, precisamos analisar em detalhes as causas do não atingimento, que pode ter se dado por um plano de ação mal elaborado ou problemas na execução. Alguns cuidados são importantes para ter sucesso na aplicação do PDCA. Não devemos partir para a execução sem um plano de ação suficientemente bom. É importante sempre registrar o que foi executado e medir os resultados. Também é importante ter conhecimento e ferramentas necessárias para a execução do plano de ação. Além disso, precisamos padronizar os processos que foram melhorados ou criar novos processos para a prevenção de problemas. E, por fim, não devemos parar após apenas uma execução do ciclo PDCA. Devemos, portanto, repeti-lo quantas vezes forem necessárias. Um ponto importante dentro da gestão de ações ou gestão operacional é o estabelecimento de categorias para essas ações, que podem ser contínuas, sazonais ou pontuais. As ações contínuas são, por exemplo, aquelas que fazem parte da prestação de um serviço público, que duram um tempo maior que um ano, ou durante toda uma vigência de um plano diretor ou plurianual. São ações que perduram no tempo e que, no ambiente público, chamamos de rotina. Outras ações já acontecem de tempos em tempos e obedecem pequenas variações de um período de tempo que chamamos de ações sazonais. Por fim, destacamos as ações pontuais, que são aquelas executadas apenas uma vez para resolver um problema pontual, específico na prestação de serviço, a fim de atender o segmento dos públicos-alvo, cujas características específicas devem ser respeitadas, bem como atender às necessidades eventuais. Logo, o gestor público deve possuir a capacidade de, a partir dessa variedade de ações, saber adotar um conjunto de sistemática de gerenciamento de processos e de projetos, ou sistemáticas híbridas, especialmente desenhadas para que o cumprimento de uma meta seja atingido. Considere 3 situações problemas noticiadas com certa frequência em diversos veículos de comunicação, como, por exemplo, hospitais públicos e postos de saúde sem medicamentos para atendimento de urgência, estradas e pontes destruídas pelas chuvas com as obras de recuperação paralisadas, e operações de fiscalizações ambientais suspensas por determinação do Poder Judiciário. O que essas situações problemas têm em comum é que todas elas fazem parte da gestão operacional em um ambiente público. Algumas vezes, essas situações são causadas por um conjunto de fatores sobre os quais os gestores envolvidos podem atuar, mas existem casos que só podem ser resolvidos com decisões e recursos externos. Os responsáveis podem ter elaborado planos de contingência para enfrentar diversos imprevistos, mas não foram liberados recursos financeiros, ou seja, não houve repasse de valores ou prazos estabelecidos para tal, ou ainda porque na revisão orçamentária foram reduzidas as dotações para essas ações, ou porque na formulação das políticas públicas as prioridades podem ter sido outras. Observe que a gestão operacional dependerá do que foi determinado para as políticas públicas e para o plano plurianual e orçamento público estudado por vocês no nosso curso. Logo, podemos ver que uma gestão pública possui um ciclo de gestão PEAC, para a gestão de políticas públicas outro ciclo PEAC, para a gestão de planos e programas e ainda outro para a gestão das ações operacionais.
há uma interação entre os ciclos no ambiente de administração pública. E para entendermos essa interação, devemos compreender 3 tipos de gestão: a estratégica, a tática e a operacional. A gestão estratégica tem como objetivo as políticas públicas. A tática tem como foco os planos diretores e os planos plurianuais, com os respectivos programas. Por fim, a gestão operacional, que objetiva as ações operacionais de prestação de serviços públicos para os seus usuários. Como dito anteriormente, na gestão pública está inserido o ciclo de gestão de políticas públicas, de planos e programas e de ações operacionais. Vamos primeiramente compreender o ciclo de políticas públicas. Nesse ciclo, a etapa de planejamento compreende a construção de agenda, formulação da política e comunicação da política das decisões estratégicas. Em seguida, temos a implementação da política, que cabe à etapa de execução e avaliação das políticas, ou seja, a apreciação dos efeitos atribuídos à ação do governo e, por fim, o controle, que busca a correção de trajetórias e ações. Nas esferas federal, estadual e municipal, e mesmo nas organizações não estatais, os gestores costumam dedicar esforços diferenciados a cada uma das 4 etapas do ciclo de gestão de políticas públicas. Porém, como observamos, a atenção maior é dedicada às etapas de formulação e de implementação de políticas públicas. Esse ciclo de gestão é bastante longo no que se refere ao tempo decorrido entre a formulação e o controle, e pode abranger mais de um mandato de governo. Então, em caso de descontinuidade administrativa, as etapas de avaliação e de controle podem deixar de ser realizadas, impedindo a retroalimentação do ciclo. Contar apenas com documentos formais que explicitam e comunicam decisões relativas à gestão de políticas públicas não é garantia de continuidade e de aprendizado político. Por isso, a ampliação da participação de atores externos interessados tem sido considerada por especialistas como fundamental para melhorar o nível de institucionalização do ciclo de gestão das políticas públicas. Neste ciclo, é indispensável a contribuição dos sistemas de informação com uma variedade de informações de múltiplas fontes para análise de cenários de contextos nacionais, regionais e locais. Essas múltiplas fontes foram estudadas, por vocês nas disciplinas de indicadores socioeconômicos. Cabe ainda destacarmos que as relações diretas da gestão de políticas com a gestão operacional deveriam ser incentivadas, uma vez que a gestão operacional poderia fornecer insumos importantes para a avaliação e para o controle das políticas públicas, decorrente do relacionamento intensivo com os públicos-alvo e contribuir para a institucionalização dos processos do ciclo de gestão de políticas públicas. Usando também o ciclo de gestão como modelo explicativo, vamos agora compreender o ciclo de gestão dos planos e programas, que também podem ser compreendidos pelo ciclo PEAC. No ciclo de gestão dos planos e programas, o planejamento refere-se à formulação de planos diretores e plurianuais, aprovação de leis orçamentárias e de leis organizativas do uso de bens comuns. Já a execução é a implementação de planos, programas e orçamentos. Na etapa de avaliação, cabe o monitoramento dos planos, programas e do orçamento. E, por fim, o controle de planos e de orçamento. Esse ciclo de gestão nos planos e programas exerce impacto mais direto na gestão operacional do que o ciclo de políticas públicas. Para finalizar o nosso conhecimento sobre o ciclo de gestão, vamos agora compreender como se dá o ciclo de gestão de ações, que é o objeto de estudo da nossa disciplina, usando o modelo explicativo de ciclo de gestão de 4 etapas. O planejamento, que se refere à modelagem das ações operacionais e ao cronograma dessas ações. Em seguida, temos a execução de ações operacionais, a avaliação, que trata do monitoramento e a avaliação das ações operacionais. E, por fim, o controle dessas ações. É importante lembrar
que, com a descentralização prevista na Constituição de 1988, grande parte da etapa de execução do ciclo de gestão operacional está sendo transferida das estruturas federais para os estados e para os municípios. A pressão sobre essa etapa de execução do ciclo de gestão operacional é sempre crescente, pois quanto mais o cidadão usuário percebe seus direitos relativamente à qualidade, à pontualidade e aos custos dos serviços a ele prestado, mais esse ciclo deve ser executado com dinâmica compatível com as exigências das demandas da sociedade. O ritmo observado para a etapa de execução deveria ser transmitido às demais etapas, porém, temos observado que as etapas de planejamento e de avaliação muitas vezes são preteridas face ao deslocamento de recursos, quase sempre insuficientes para o atendimento das demandas da fase de execução. Essa conduta gera um processo de fazer e de refazer contínuos, sem tempo para avaliações e revisões com impactos significativos nos resultados operacionais. É importante que você, futuro gestor público, tenha sempre em mente que apenas o que estiver escrito ou formalizado pode ser executado na administração pública. Assim, a etapa de controle não pode deixar de ser executada, principalmente porque as atividades de controle são, em grande parte, executadas por órgãos e por entidades externas à execução. O modelo de gestão configura-se para esse ciclo com prescritivo e fortemente centralizado nos controles. Vamos a algumas questões iniciais sobre o controle, analisando as três tipologias: controle interno, externo e social. O controle interno, como habilitador da aprendizagem operacional, é executado quase que de forma automática, não só pela exigência da prestação de serviços, mas por determinações legais. Embora implantada há décadas, somente a partir da Constituição de 1988, o controle externo foi estruturado para exercer suas atribuições legais de forma mais efetiva. A participação da sociedade e o fortalecimento das procuradorias estão viabilizando, mesmo de forma lenta, relativamente às expectativas dos cidadãos, o chamado, então, controle social. É nesse ciclo que toda a força da burocracia fica visível, tanto para facilitar ou dificultar a prestação de serviços públicos, sendo possível também observar as dificuldades na gestão operacional das ações de natureza discricionária. No que se refere aos modelos de processos decisórios, embora variando por causa do tipo de serviço público prestado, o modelo racional é o característico desse ciclo, em que o gestor tem espaços discricionários muito restritos, em especial para ações exclusivas do Estado. Porém, na prestação de serviços públicos de caráter tecnológico ou social, o modelo processual pode ser encontrado, pois o arcabouço legal e normativo prevê situações em que esses tipos de decisão podem ser encontradas. Finalmente, é importante adiantar o papel fundamental que os mecanismos implementados no relacionamento com os diversos públicos-alvo desempenham para a institucionalização da prestação de serviços públicos. Podemos observar facilmente, nos dias de hoje, apesar do alto grau de prescrição, que as etapas desse ciclo não são atendidas por sistemas de informação de suporte no mesmo patamar de um ciclo de gestão de planos e programas. Para a execução de serviços de apoio financeiro, pessoais e serviços globais, existem, porém, sistemas informatizados para apoio às etapas do ciclo bastante adequadas à dinâmica exigida pelo alto grau de normatização, característico dos termos anteriormente citados. Outros setores privilegiados quanto ao suporte informatizado são aqueles voltados para a receita dos órgãos, isto é, cadastros, lançamentos de impostos, contas correntes e multas. Também são observadas em alguns estados e algumas prefeituras investimentos em sistemas de informação próprios para saúde, educação e segurança pública, mas a grande maioria dos municípios brasileiros dependem de sistemas informatizados federais para apoio e execução de prestação de serviços nesses setores.
Essas características do ciclo de gestão operacional sinalizam que o seu maior desafio é a compatibilização com as demandas de prestação de serviços públicos, no atendimento às solicitações diretas dos públicos-alvo e do controle social às restrições impostas pelos ciclos de gestão de nível superior. Considerando nossa discussão até aqui, podemos afirmar que todas as etapas do ciclo de gestão de ações operacionais, isto é, da gestão operacional, são muito importantes. A etapa de planejamento, a qual gera programações operacionais com desafio de atender às demandas crescentes com recursos limitados. A etapa de execução, na qual se realizam todas as ações de atendimento das demandas, as ofertas e as entregas. A etapa da avaliação, na qual se verificam os eventuais desvios e se identificam as alternativas de ajustes dos cursos de ação e, finalmente, a etapa de controle, em que se decidem e se implementam ações corretivas e preventivas nos processos de prestação de serviços públicos. Escolhemos a etapa de controle para iniciar nosso desafio de compreender a gestão operacional, porque acreditamos ser essa a atividade fundamental para que a prestação de serviços públicos sejam operacionalizadas com dinâmica e qualidade exigidas pelos usuários e beneficiários desses serviços. Como vimos, aquelas 3 situações problemas que falamos resultaram na interrupção do atendimento aos usuários. Restabelecer os atendimentos e cuidar para que os problemas não voltem a ocorrer é uma das tarefas do que o controle operacional faz. Esse controle se caracteriza como uma das 4 etapas do ciclo e é responsável pelos aprendizados políticos, estratégicos, táticos e operacionais em todos os ciclos de gestão, que é o ciclo das políticas públicas, planos e programas e das ações operacionais. A etapa de controle, como conjunto de atividades ou de procedimentos que é realizada depois de constatarmos irregularidades pela etapa de avaliação e que, em princípio, devem reconduzir o objeto de controle ao que foi planejado? O controle, entretanto, pode ser entendido de diversas formas, tanto pelos gestores públicos e pelos agentes de controle, como pelos usuários de serviços e pela sociedade em geral. Na administração pública, essa característica do controle é ainda percebida de forma mais negativa, pois geralmente vem associada a restrições e punições. Contudo, na administração pública, o controle é imprescindível, já que os recursos que são usados não são particulares e sim públicos. Vejamos casos, por exemplo, em que o Tribunal de Contas Municipal suspendeu a licitação para a contratação de organizações do ramo de alimentos para merenda escolar, ou que o governador do estado deverá ressarcir os cofres públicos por conta de uma obra de manutenção de estrada sob responsabilidade estadual, avaliada como superfaturada, ou mesmo um caso que um fiscal seja punido por emitir multas de forma inadequada em uma determinada ação fiscal. Qualquer controle tem origem na sociedade e é a ela que devem ser reportadas todas as entidades criadas para representá-la. Sendo assim, mesmo para os usuários de prestação de serviços públicos, muitas vezes o controle é confundido com burocracia, no sentido negativo, apenas servindo para enterrar ou para dificultar o andamento dos processos de prestação de serviços, causando prejuízos aos usuários. Estão previstos expressamente 2 níveis de controle pelo Estado: o controle interno de cada poder e o controle de caráter externo, realizado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Com base no conceito de controle, existem 3 objetivos principais das ações do Estado sobre as organizações prestadoras de serviços públicos. Vejamos nosso slide. Proteger os ativos públicos, diminuir os riscos de tomadas de decisões incorridas e conseguir adesão às políticas públicas.
Sobre proteger os ativos públicos, as ações de controle por parte do Estado devem estabelecer um conjunto de normas que impeça o uso indevido de recursos públicos, ou pelo menos assegure a rápida detecção dessas situações. O Estado também deve adotar ações com o objetivo de diminuir o risco de tomada de decisões incorretas, com a implementação de um sistema de informações que apoia a tomada de decisão correta nos 3 ciclos de gestão das políticas públicas, planos e programas e ações operacionais. Por fim, adotar ações que indiquem aos diversos níveis de organização prestadora de serviços públicos a forma como políticas públicas, planos e programas e ações operacionais estão alinhados. Convém destacar que existem outras tipologias para o controle, por exemplo, o controle parlamentar, exercido pelos políticos, o controle processual, exercido pelos burocratas, e o controle social, exercido pela sociedade. O primeiro controle da ação do governo, que é o controle parlamentar, tem como desafio obter um tipo de sistema de governo que equilibra os poderes legislativo, executivo e judiciário. Em seguida, o poder dos burocratas, com controle processual, que é fundamental na fiscalização dos governos, e o controle social, que ganha espaço, como dito, com a Constituição Federal de 1988 e que independe dos poderes públicos e faz os cidadãos controladores dos governantes, não apenas em períodos eleitorais, como também ao longo do mandato dos representantes eleitos. Desde 1988, tem se mostrado cada vez mais claro, e sobre isso há certo consenso, que um dos princípios básicos que norteará o Estado futuro implica a exigência de que o segmento político preste contas de suas ações ao público, garantindo maior transparência dos atos dos governantes e de suas estruturas burocráticas. O conceito de transparência, em princípio, constitui parte dessa responsabilidade ética de prestar contas, mediante a facilitação do processo às informações para que a tomada de conta possa ser efetiva. Observamos que o ciclo de gestão das ações operacionais é obrigatório, pois sem eles não se concretiza a prestação de serviços públicos em qualquer esfera do Estado e das organizações não estatais, mas sua interdependência dos ciclos de gestão de nível superior exige dos gestores operacionais habilidades importantes para acompanhar e atuar junto aos gestores de outras instâncias com seus modelos de gestão próprios. O controle operacional na prestação de serviços públicos é tema estratégico pelo seu papel no alcance dos resultados de eficiência, de eficácia e de efetividade das organizações que prestam esses serviços. Essas organizações, por usarem recursos públicos, estão sujeitos a restrições definidas em arcabouços legais normativos próprios, o que torna a legalidade também uma área de resultados crítica, monitorada e avaliada continuamente pelo sistema de controle. Evidenciamos ainda que, dos vários tipos de controle operacional praticados pelo Estado, ganha espaço, com a Constituição Federal de 88, o controle pela sociedade. Por fim, vimos que a etapa de controle operacional para as organizações e para os gestores públicos pode caracterizar uma oportunidade de aprendizado importante para o desenvolvimento e a institucionalização de prestação de serviços públicos, transcendendo assim o tradicional papel repressivo e às vezes punitivo das ações de controle. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula falaremos sobre as principais características da gestão de processos e da gestão de projetos e respectivas contribuições para o cumprimento dos planos de ação e para a institucionalização da prestação de serviços públicos, bem como examinar os diversos aspectos da gestão de carga e capacidade na prestação dos serviços públicos, considerando as categorias básicas desses serviços. Fiquem com Deus e até lá!